Aqui dá quase 5 metros, dá 3 metros, juntando 1,5 pra subir, 1,5 pra descer. Acabei de testar o 9,8. Dá pra testar. Ele só diz assim, vai levar 5 segundos pra, 1 segundo pra colocar em 5 metros. Testei, é verdade. Pronto. Nisso, o Newton, ninguém precisa ser corrigido. É verdade, as coisas caem em 1 segundo, 5 metros, entende? Então, essa parte dá pra testar, essa não tem problema pra mim. Mas aí o cara vai fazer o experimento. Ótimo, então apresenta materiais falseáveis que consiga rivalizar em provas com a evolução e não é assim que a ciência funciona? Exatamente assim. Se discorda da evolução, apresenta uma teoria melhor. Foda. Então, a teoria dele para discordar da evolução é que ele não sabe como discordar da evolução, mas ele discorda mesmo assim. Porque é muito complexo, entendeu? É muito complexo, então descarta Darwin. Como? Foda-se. Experimento da velocidade da luz também. É, aí onde eles fazem? Lá. E sabe que uma das coisas, a única vez que o Eberlin respondeu alguma coisa que eu falei foi justamente quando eu falei dos 98,8 de chimpanzé, lá no negócio do Spectrum. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho. Eu vou deixar vocês vendo, vamos continuar vendo aqui, mas eu vou tentar achar o Eberlin no meu Ó, comentário. olha isso aqui, ó. Tu Obrigado, acredita na Catarina, pelas NASA? 10 Ó. pila. Hã? Na NASA, É. Gente, estamos quase batendo a meta da live pra pagar a thumb. rapaz, acredito em um monte de coisa, né? Ó, você disse que eles vão testar, né? A É. velocidade da luz. Existem muitos artigos científicos dizendo que eles testaram. É. Veja bem, quando Jesus Cristo morre na Bíblia, se rasga a cortina do Santíssimo. O que acontece? Antes, a pessoa não podia pedir desculpa pra Deus diretamente. Ela precisava levar um bicho lá, uma ovelha, um pássaro pro sacerdote sacrificar. E o sacerdote entrava lá depois da cortina, onde Deus estava, e falava com Deus. A pessoa comum não podia se dirigir. Tá, mas assim, ó, aí, ó, ele já tá cometendo um erro que se ele lesse a Bíblia, ele saberia que ele tá errado, tá? O sacrifício não era pra pedir perdão. O sacrifício de pecados era largar um bode no meio do deserto. Os pombos que ele sacrificava não era pra pedir perdão pra Deus. Isso aqui é mentira dele, tá? Então ele já tá errando nesse preceito inicial. Mas ele não sabe disso. Porque ele não aprendeu o suficiente da Bíblia pra saber disso. diretamente a Deus. Quando Jesus Cristo morre, a cortina se rasga, de cima a baixo. Então, o que significa? Qualquer pessoa pode orar pra Deus e pedir desculpa. Não precisa mais ser um sacerdote nenhum. As Isso pessoas aqui podem é a se interpretação paulina, né, gente? Isso aqui é a interpretação paulina. Ou seja, ele tá pegando ele tá escolhendo uma tradição bíblica e tá seguindo ela como se fosse a realidade mesmo da Bíblia, mas não é. Teologicamente falando, ele tá errado. apresentar diretamente a Deus. Na ciência aconteceu o contrário. A cortina do Santíssimo foi se fechar. Agora, as pessoas comuns não podem fazer mais descoberta. Michael Faraday não era formado e ele fez esse microfone. Texto de contexto é pretexto para heresia, exatamente. Olha aí, galera. Hoje as pessoas não podem mais fazer isso, viu, galera? Marcos Eberlin. Achei. Aqui, no meu vídeo. 98%? De novo essa história? Eu acho que está faltando um verbo nessa frase. Fica difícil a interação. Ai. Vamos ver a comparação das proteínas. É sério mesmo esse comentário? Desculpe, mas às vezes a questão da fotossíntese. Eberlin. Pare de fugir. Aceite o convite do Spectrum para o Zona de Fogo. E eu vou dizer mais, hein? Nós temos mais seguidores que o Eberlin agora, hein? Chupa que a cana é doce! Microfone aqui fez o motorzinho do liquidificador, o motorzinho do tanquinho de lavar. Ele não tinha nem ensino médio, nem um fundamental ele não tinha. E ele fez isso. Hoje as descobertas são feitas só por cientistas, doutores, como o Weber, sei lá, ou o Sérgio Sacani de Alfísio, só por doutores de ponta. Não é mais feita por pessoa comum. Ai, gente, que mentiroso do caralho, mano. Que mentiroso do caralho. Que guri mentiroso do caralho. Por que ele tá caindo nessa presepada, cara? O que mais tem é gente que inventa e descobre coisa que não tem nenhuma formação na academia. Tecnologia não é ciência exatamente. Puxa o cabelo dele. Por exemplo, o DeepSeek. O DeepSeek é uma inteligência artificial que basicamente abriu o ChatGPT para todo mundo. É uma das maiores descobertas científicas do último ano. E aí? Não foi um professor, doutor que fez isso. Foi uma galera que tava lá pesquisando. As próprias inteligências artificiais. Não tem ninguém doutor ali que criou aquelas merda. Aí, o que eu quero dizer? Você disse que a velocidade da luz foi testada. Onde? Por um doutor, num acelerador de partícula. Viagem no tempo lá, os mesons. Brother, é óbvio que tu usou um acelerador de partícula. Como é que tu quer medir a velocidade da luz com um velocímetro? Tu quer apontar um radar da Polícia Federal e ficar pra ver se tu pega a velocidade dele? Não é possível, cara, que esse piá falou isso.
A doutora Tatiana Sampaio foi desmentida no artigo dela, bacana, quero saber mais. Porque eu tava achando que ela tava falando muita merda, tá ligado? Tava falando muita merda essa mulher. Dilatação do tempo e tudo. Então, deixa os doutores acreditar no que eles quiserem. Enquanto eu não fizer o experimento, pra mim é só uma historinha bonita. Enquanto eu não jogar e ver que demora 5 minutos, eu vou dizer assim, cara, o Weber disse que demora 5 minutos. Eu nunca testei não, mas o Weber disse que demora 5 minutos. Entendeu? 5 segundos. Entende? Eu gosto daquilo. Quando se trata de ciência, Tem que botar o eu cara posso testar. pra trabalhar no laboratório, testar a velocidade do som, testar todas as questões ligadas à temperatura também. Eu também nunca vi. Você sabe qual que é a temperatura que derrete carbono? Não sei. Nunca testei. Mas eu levei ele quase que eu doutrinei agora pra ele passar a ser químico, porque é matemático, físico, né? Eu quero que ele tenha uma pegada na química. E a gente fez uns experimentos bem legais lá. Queimamos maisena, fizemos a pasta de elefante, a voz. Então, assim, eu acho que eu concordo com o Domingos. Esse monopólio que a ciência tem hoje é muito perigoso. Porque a ciência, só a ciência que tem resposta. E é crime que a gente tá fazendo aqui, só pra constar, viu? Olha só, não, veja bem. Quem que vai processar quem? Ó, teve a Tatiana, né, da Quase matava a mulher. como é que chama? Polilaminina. Laminina, a proteína de Deus. Aí ela chegou... Ele parece o M. Night Shyamalan, quer ver? Vai dizer que não. Deixa eu chegar nele de novo. E foi dar uma entrevista, não sei se você viu, e o repórter chegou assim e falou, não é muito perigoso você falar que a proteína tem a forma de Deus? Isso você não está misturando a sua crença com a sua ciência? Aí ela deu uma resposta sensacional. Eu vou deixar o Domingos comentar, porque... Então, isso daí Fala aí, Domingos, isso daí o que é você uma coisa acha? que no Brasil, cara... Ó, pra você ver como que é, né? Uhum. Quando tava... Tem 2 semanas que a gente mandou mensagem pra assessoria, pra gente chamar pra fazer o programa. Aham. Aí, tem 2 semanas isso. Aí ela veio pra fazer o Roda Viva. E, tipo assim, algo que era sensacional, que tava todo mundo, Uhum. sabe, feliz. Porque, meu, olha só, uma brasileira, tantos anos de pesquisa. Só que aí ela foi falar que, primeiro, teve corte de orçamento de universidade. Aham. Desagradou um monte de gente. Já começa, já. Porque aí o pessoal já liga política e tal. As pessoas com poder já começam a barrar. Exatamente. Só que aí ela deu essa entrevista falando essa questão. Aham. E, cara, o que era pra ser. Ela era uma heroína. A internet agora já trata a mulher como, tipo assim, não, a gente tá indo longe demais, tá indo apressado demais. E começam a gente a falar contra, que também. Sim, porque tá indo rápido demais, tu tá dizendo uma coisa que não é verdade. Tu fez um teste, não quer dizer que vai dar certo com todo mundo. É assim que se faz ciência, porque senão tu cria esperança nas pessoas e não funciona. São Aham. pessoas da universidade. Acabou. E Essa quem mulher é? não vai dar entrevista em lugar nenhum. E quem é a internet que você falou? A internet começou. São doutores. Moços são professores doutores. Aqui, ó. Aqui, ó. Domingos? Parece, hein? Criticando porque a mulher falou que a ciência não é a coisa mais importante que o ser humano consegue fazer. E eu assino embaixo, não é a coisa mais importante que o ser humano consegue fazer. Não é ciência, não é a bomba atômica, não é melhorar o milho, entendeu? O milho já é bom por natureza. É só comer, só cozinhar e comer. Não precisa ser melhorado, entende? Cara, não é possível que esse guri tá falando umas ignorâncias dessas, cara. Ô, meu... As pessoas não podem ganhar... As pessoas não podem ganhar seguidor, sabe? As pessoas não podem simplesmente sair... A gente não pode simplesmente sair seguindo qualquer pessoa, cara. Exatamente, o milho é talvez um dos vegetais, uma das plantas mais modificadas pelo ser humano para poder sobreviver às pragas, né? Tipo assim, quando você falou aí de meio que barrarem ela, é justamente isso. É por isso que eu falei que é um crime aqui. Porque você não pode duvidar do Darwin. Vai duvidar do Darwin, você não pode. É considerado como verdade. Vai duvidar do Newton, sei lá. Pode, tu, inclusive talvez as maiores descobertas foram feitas questionando Darwin. Sabe? As maiores descobertas da evolução foram feitas questionando Darwin. Vamos rapidinho sobre a polilaminina, porque eu gosto de trazer gente que sabe falar sobre o assunto. Eu vou te convencer em menos de 1 minuto que Deus existe usando biologia e anatomia do corpo humano. E eu vou te mostrar que ela tirou tudo isso do Facebook. Olá, pessoas negacionistas. Pra começar, tem uma proteína que é como se fosse a cola do nosso corpo. É a lamina, pode pesquisar. Ela é em formato de cruz. Isso aqui é uma laminina. Isso aqui também é uma laminina. E essa aqui é meio sulista, mas também é uma laminina. Ela é representada como uma cruz, um T ou um Y. Mas se for olhar em um modelo 3D, ela fica mais ou menos assim. E mesmo se tivesse formato de cruz, o que isso significaria? Hemoglobina lembra o trevo, nem por isso somos leprechais. Segundo, nosso DNA é formado por uma série de nucleotídeos. Tá, era mais a da laminina que eu queria mostrar aqui. Mas tá aí, né? Quem não sabia agora tá sabendo. Sendo que a ciência é justamente isso, testar. Uhum. E foi um feito maravilhoso. Um paraplégico foi curado, já, pra mim já vale toda o cara a tá fazendo humanidade. academia, não vale? velho.
O cara tá fazendo academia. Aí um chegou, você fez teste cego? Você fez duplo cego? Não sei o que perguntaram lá. Gente, teste cego, o que é isso? Confirmações todas. Ela falou assim, cara, ele tá andando. Ele está andando. Parabéns, viu, Tatiana? E ela disse assim, qual o problema de eu achar que aquela semelhança de cruz algo que nos remete além da matéria, energia, espaço e tempo? É assim Porque não tem nada a ver, caralho. É pseudagem. que a ciência foi constituída. É isso que eu acho perigoso, sabe? A religião ficar... o cientista ficar metendo religião no meio da ciência, sabe? Júnior e Domingos. Sei lá, Rei da A Noite, sei lá. ciência nasceu com a percepção que havia um Deus. Os principais cientistas, Galileu Galilei, Thomson, criam em Deus. Fizeram ciência, inclusive, usando a Bíblia como referência de fazer ciência. Olha só, o sanitarismo de Moisés e tudo mais. A ciência sempre andou do lado da fé, a fé sempre andou do lado da ciência, uma corroborando a outra, ajudando. Olha, boa ciência e boa teologia. Agora, porque ela diz A ciência só começou a matar a galera quando eles começaram a falar que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, né? Aí eles começaram a matar a galera, né? Toda vez que a galera, quando o Giordano Bruno foi lá e disse que o universo era muito maior do que o nosso sistema solar, foi queimado em praça pública, mas é a fé, né, galera? A fé andando do lado da ciência, né? Putz, complicado, né? que tem uma forma de cruz que remete para Deus. Vamos deixar, Olha, né? é um perigo, hein? Você fazer a ciência Qual que foi a assim. resposta dela mesmo? Ela disse, cara, o perigo, eu sei separar as duas coisas. E a que tem ciência um não é formato mesmo. claro. E a ciência não é a coisa mais importante. E qual é o problema da pessoa achar? E qual é o problema de você entender que aquilo lá remete para Deus? Muito pelo contrário. Você Porque não remete, é simplesmente pareidolia, como sempre. ter fé, inclusive, é uma coisa boa. Você acha que não? Você se entender uma meba evoluída? Você achar que você é um mero produto do acaso? Não, eu sou filho do Altíssimo, eu fui feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Deus cuida de mim através da ciência, inclusive. Isso faz bem, não faz mal pra ninguém. Que perigo é esse? Que perigo é esse? O perigo, sabe qual é? O perigo é a gente confrontar a ciência Santíssimo. naturalista, Da o ciência. Santíssimo, com teologia, com um Deus transcendente da matéria. E esse é o perigo. O perigo é você tirar da ciência o monopólio da razão de explicar todas as coisas com matéria, energia, espaço e tempo. Esse é o perigo que ele tá. Não, ele tem um currículo bom, mas o Hércules tem um currículo melhor que o dele, tá ligado? Por exemplo. E o Hércules não tem a mesma relevância. Por quê? Porque o Hércules não fica fazendo esse tipo de babaquice que ele faz. Tava vendo. E ele falou que a fé ajuda a ciência, né? Sabe qual é a prova disso? Eu tô com ela aqui nas minhas mãos, ó. A bússola. O Michael Faraday, que é o cara que não fez ensino médio, não terminou o fundamental, e que duvidava do cientista tudinho na época dele, ele ia assistir as palestras, anotava tudo, já que ele não foi pra universidade, e ele ia testar na casa dele pra ver se era exatamente como cada um tava dizendo. Ele inventou os motores que a gente usa hoje, e ele foi o que fez uma coisa extraordinária. Se eu perguntar pra você, Júnior, agora, no teste ao vivo aqui de humilhação, a energia passa por dentro do fio ou passa aqui pelo ar por fora? Pelo fio? Por dentro do fio, né? Mentira. A energia passa por fora, ao redor do fio. Ela não passa por dentro. O Michael Faraday descobriu isso. Na época dele, claro, era um escândalo. Mas hoje é verdade. É o campo elétrico que se propaga na O velocidade. Berlim continua sendo um crítico respeitado, químico respeitado, continua na ABC com os prêmios, mesmo falando esse monte de merda e defendendo que Urano decai pra Hélio. Pois então, né? Da luz. Aí veja. Marco Domingues, tá aparecendo tuas mensagens, mas deixa eu colocar aqui no chat ao vivo, porque às vezes ele fica... Eu não sei porque ele fica nas principais mensagens aqui. Mas pode ser porque o TikTok derruba. Ah, então aqui, ó. Internet é terra de ninguém. Fale qualquer bobagem, vai ter gente batendo palmas. Ignorante, sempre, sempre. Eu não sei porque não tá aparecendo, acho que tu não tava no ao vivo por isso. Veja bem. Quando o Faraday propôs isso, era ridículo. Por que o Faraday propôs isso? Porque ele era muito religioso, era sandemaniano, e ele acreditava que o Espírito Santo de Deus, a força do universo, era uma só. Porque Deus é um só. Então ele conseguiu unir a energia do fio com a energia de uma bússola. Liga e desliga esse microfone aqui rapidinho com a bússola embaixo. Ela mexe. Porque a energia e a eletricidade é a mesma coisa Então que você tá o dizendo ímã, que o magnetismo. a energia Anda por não- fora do fio. por fora do fio. Até hoje, desde o Faraday. E pode confirmar, pode pesquisar. Pode testar na sua casa. Deixa a bússola assim longe do fio e liga o fio e desliga. A bússola vai mexer. Anda por fora, não anda por dentro. E veja bem, e o Faraday tem uma coisa mais aterrorizante ainda. Tá vendo essa luz amarela atrás de você? Aham. E tá essa branca em cima da gente? O Faraday, por fé, assim, ó. Por não ter nenhum motivo pra gritar, por fé, eu acredito mesmo. Aí o Faraday fez assim, ó. A luz também é a mesma coisa do fio e é a mesma cor da bússola. Por quê? Porque o poder de Deus é um só. Era fé, não tinha nada de ciência. Nisso. Aí ele pegou e ficou a vida toda até ficar velhinho. E ele viveu bastante. Foi um dos caras que viveu mais na história. O Max que viveu um pouquinho.
Aí ele pegou, acendeu uma lanterna aqui, uma luz, fez ela passar por um vidro gigante, tipo esse copo aqui, e colocou um ímã muito forte perto. Aí a luz, em vez de ir pra cá, ela era desviada quando colocava o ímã. Ou seja, a luz também era feita da mesma coisa que passava no fio e da mesma coisa que tava A energia. na bússola. Ele foi o primeiro a mostrar que tudo estava unido. Era a mesma coisa. Por que que o Faraday fez isso? Porque ele não tinha ensino médio, não tinha ensino fundamental. Ó, só tem um detalhe, Faraday fez experimento, mas quem realmente dá base ao que Faraday faz é Maxwell, ó, então. É porque, obviamente, ele não fez isso por conta própria, mas aqui é mais bonito falar que ele fez por conta própria sem a necessidade Então? dos outros, entendeu? Sem nenhum tipo de formação. Maxwell quem consegue escrever matematicamente o que Faraday falava. Não entendi o que ele quis dizer com isso. O ponto é o argumento de que se silenciam quando discordam da evolução é furado. A Belinha a prova viva disso, é verdade? Não era doutor, e porque duvidava da ciência, e porque tinha uma fé altíssima em Deus. Entende? Ele só conseguiu esse resultado por isso. Nenhum outro foi tão doido pra passar a vida toda. Esse é um discurso anti-intelectualista, né? Não entendi o ponto dele quando tudo tava unido. Tentando mostrar que a luz era a mesma coisa que a energia. Entende? Uhum. Então, E hoje pra a gente fé é uma realmente. coisa tão óbvia, né? Hoje é óbvio. Hoje é. Ó, sabe por que hoje é óbvio? Lembra do Maxwell? Ele foi lá onde o Faraday, que era velhinho, ele falou assim: ó, o Maxwell fez faculdade, as melhores faculdades. Ele foi lá onde o Faraday falou assim: ó, Faraday, o campo elétrico e o campo magnético, os dois são uma só coisa em uma velocidade específica do universo. Eles só são uma coisa em uma velocidade. Sabe qual é a velocidade? Velocidade da luz. Hoje a gente chama isso de derivada integral, que mostra que tudo é uma coisa, entende? Ou seja, teve que ter uma pessoa lá capacitada para explicar o que o Faraday estava tentando entender. Pronto. Então é importante que as pessoas estudem para que aquelas pessoas saibam o que estão falando. Né? Que foi aquilo que o brother tá falando antes. Que é o que a gente aprende na escola hoje. Ó, Salmos 8 diz Ou assim, seja, ó. nós precisamos que as pessoas intelectuais vão lá e expliquem as coisas que as pessoas que não são intelectuais não conseguem explicar. Olha, deixa eu estar procurando aqui. Sobre as veredas dos mares. E Matthew Maury, vendo que a Bíblia falava sobre essas veredas dos mares, olhando no hebraico, correntes marítimas. E falou assim, olha, se a Bíblia está falando sobre as correntes marítimas, descobrirei. E foi lá e percebeu que realmente correntes marítimas estão presentes nos oceanos. E hoje a gente usa essas correntes marítimas para navegar pelos mares. Mais uma grande verdade bíblica que incentivou uma descoberta científica. Tem vários e vários exemplos. Da onde vem essa dicotomia entre a ciência e a fé? Muito pelo contrário. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel eram homens que criam em Deus. Newton, Faraday, Pascal, Boyle, Descartes. Newton, Faraday. né, todos os grandes cientistas, o J.J. Thomson da minha área, o pai da espectrometria de massas, falou assim, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, que grandes são as obras do Senhor. E aí hoje a gente tem jornalista indignado Porque a mulher acha porque que a proteína tem a forma de cruz. o pior que tem, não tem? Tem. É absurdamente. Não tem. Não tem. Foi o que ela falou e tem a forma mesmo. E Pronto. tem, o pior que tem. Vai mudar a rapaz. forma do negócio lá, porque Não tem. não gosta. Ó, eu nunca usei esse exemplo nas minhas palestras, porque eu achei que eu ia ser criticado exatamente pelo que ela está sendo criticada, mas que tem. Oi, Berlim. Tu fala coisa muito pior do que isso nas tuas palestras, Eberlin. Tu fala coisa muito pior que isso nas tuas palestras, Eberlin. Não mete essa. A forma de um crucifixo absurdamente. E aí vem a proteína e Sara, Chama um ela pro congresso, paraplégico. Nós estamos atrás dela. Você tá atrás dela também tô pra atrás ela vir dela. aqui, cara? Nós Não, mas estamos... depois do que aconteceu essa semana, cara. Depois do que aconteceu essa semana. Mas vamos fazer uma coisa legal aqui, ó. É. Pra não ser uma crítica. Deixa eu contar uma pra vocês. O Redcast... Quem foi a pessoa que contou que o Redcast chamou eles? Ah, o chileno. Redcast chamou o chileno para um debate. Ele disse que não ia ir. E no dia do debate contra alguém, não lembro quem era agora, porque ele ficou muito puto com o debate do Sabino. E no dia do debate eles publicaram a foto dele como se ele fosse participar do debate. Mesmo ele dizendo que não ia participar. E fizeram isso também com o menino que debateu com a Isabelle Lira sobre aborto, com o Lucas Pavanato. Por isso que eu não aceitei o debate com eles também. Crítica profunda, sei lá, a ciência, a evolução e tudo. Vamos pensar no seguinte, a Melissa tá bem ali, o bebezinho, né? De 2 meses. Agora imagine que eu chego lá em casa e eu vejo ela pintando assim um quadro e ela desenhou, sei lá, a cidade assanando assim com perfeição, todas as ruas certinho. E eu vejo, e eu ainda pego o momento que ela tá fazendo assim o número da nossa casa. Quadra 13, lote 27 aqui. Tipo assim, eu tô vendo a Melissa, que é um bebê de 2 meses, fazendo aquilo de propósito. É incrível, não é? Muito. Agora, vamos dar uma chance pra ciência cega, pra evolução do Darwin. Imagine, eu chego em casa e a Melissa tá andando assim, se empurrando, engatinhando em cima de um papel gigante lá e
fica o desenho da cidade certinho. E eu pego o momento que ela tá se arrastando assim e sai e forma o número da nossa casa. É incrível, não é? Pô, Cara, esse guri nunca leu o Darwin, cara. Não é possível, cara. Ele se doxando de incompreensível. Cara, que porra é essa? Ele não leu nenhum resumo, ele nem botou no ChatGPT. ChatGPT, resuma pra mim a teoria da evolução. Ele não fez isso. Então, mesmo que a gente fosse só fruto da evolução e tudo, ainda seria incrível Só demais. tem evidência anedótica só. Ele não tem absolutamente nada de científico. Ele é um... Ele não tem nada de científico. Nada do que ele fala é científico. Tudo que ele fala é bobagem, besteira. Porque por causa do ajustinho, por causa da beleza de tudo, por causa da precisão. sim. Então, mesmo que, no pior dos casos, que eu acredito em Deus, mas no pior dos casos, se ele não existisse, ainda teria uma beleza exagerada, como você falou. A gente já foi uma ameba, já foi um sapo e tudo. A gente é tão bom que esse casaco que você tá usando agora, você não consegue ser mais alterado pelas leis do Darwin. Você não pode evoluir mais do que você já é. Você já é a melhor coisa do universo. É que nem essa planta aqui. Não dá pra evoluir mais, galera. A gente já é a melhor coisa do universo, galera. A gente tem câncer. Se a gente pegar sol demais, a gente se queima. Se a gente respirar enquanto estiver comendo, a gente morre. Mas a gente é a melhor coisa do universo. Não tem como a gente evoluir mais, tá, galera? É game over, é isso aí. Melhor que tá, não fica. Não tem como fazer uma planta melhor que essa. Ela já é a melhor de todas. Sabe Falando por quê? nisso, Não tem como fazer uma planta melhor que essa, ela já é a melhor de todas. Os seus pelos não crescem. Você não muda mais. Você já é o melhor de todos, entende? É. Você ia falando? não, então, o que você é? Porque agora entra volta pra teoria da conspiração. Aham. De que existem super-humanos, de os caras que eram gigantes e Aham. a gente tem... Qual que é o nome? Nephilims, né? Defilins, aham. Isso, Os filhos exatamente. dos Isso daí anjos, tudo. existiu mesmo? Olha, rapaz, pessoas grandes existem até hoje. Tem pessoas de 2 metros, 2 metros e 94 centímetros, eu acho o maior vivo, né? Aqueles não eram Sim. só grandes, eles eram uma nova raça. É, agora lá eles eram grandões e fortões. Os grandes de hoje geralmente são mais fracos, né? Mas olha, ô, Júnior, todos os animais eram muito maiores. Ó, os tubarões, né? O megalodonte, as baleias. Entendi. As tartarugas eram imensas. Tudo era muito grande. A gente está diminuindo. O Michael Behe tem um livro sensacional no Design Inteligente que mostra que, na realidade, a gente está acumulando mutações deletérias, estamos evoluindo, estamos degradando, estamos ficando menos capazes intelectualmente. Até a nossa... Orochi segue ele. Infelizmente. É tudo anão agora, galera. altura está diminuindo. E se a gente ficar muito tempo na Terra, Jesus, quando voltar, não vai A evolução explica isso, exatamente. ter mais o que resgatar. Mas na verdade, a nossa capacidade intelectual é muito maior do que a capacidade intelectual dos nossos antepassados, né, galera? Pega lá o Homo erectus, por exemplo, e a gente é muito mais inteligente que ele. Nós vamos fazer uma medida, porque experimentos a gente Eu faz eu te garanto que nós somos muito mais inteligentes que qualquer raça que existiu antes da gente. Isso eu posso te garantir, senão a gente teria a tecnologia muito antes. no design inteligente. E medimos, por exemplo, como a genômica do ser humano poderia dar quanto Genômica. tempo estamos na Terra, Júnior. Sim. A gente Ó. foi medir, o projeto Genoma forneceu esses dados e a gente interpretou esses dados à luz Ó. da ciência, da boa ciência do projeto Genoma, o ENCODE. Cada geração que passa, Aê, batemos a meta! Vamos dobrar a meta. nós temos 50 a 100 mutações deletérias pior que o pai. Deixa eu dar uma má notícia aqui pro Domingos e pra Wendy. Eita. A Melissa é de 50 a 100 mutações deletérias pior que vocês dois. Isso é um dado já da ciência. Fomos medir em todos os humanos na Terra quanto de mutações deletérias nós temos. E verificamos que essa quantidade é muito pequena, ainda Isso é o bem. quê? Mutação deletéria é coisa ruim, né? Coisas aqui. A letrinha, que era V, I, Errado. D, A, Aham. errou. Tirou Certo. o I e colocou um E lá no lugar. Entendi. Colocou um U. Uhum. E aí esse U no lugar tá dando problema, porque a informação foi corrompida. E a gente foi verificar quanto tempo demora uma geração. Quantos anos você tem? Geração de humanos, acho que é 20 anos, né? 20 anos. Pra ter filho e 20 tudo. anos. E aí a gente fez a conta. A gente sabe hoje a média mundial de mutações deletérias, de defeitos que deu nas suas letrinhas do VIDA. Uhum. Trocas de I por E por U, isso seria uma mutação deletéria.
Sabemos quanto tempo demora uma geração. Sabemos dessas 50, 100. Fizemos a conta quanto tempo deu que a gente tá na Terra, Domingos. Quanto tempo deu? Conforme a 6 Bíblia, 6 mil mil anos. anos. Bateu exatamente com o relato bíblico. Aí a Bíblia, mais uma vez, é corroborada pela ciência. Quando eu pego e abro a palavra de Deus, eu tenho o maior respeito por ela. Porque eu sei que ela não é um relato de homens que não foram inspirados por Deus. Claro que foram. A Bíblia diz que toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para o ensino. E ela sempre diz que a gente estava 6 mil anos aqui. Aí eu faço a comparação do genoma, pá, bateu 6 mil anos. É 2 Timóteo 3, 16, 17. Falaram de Segunda Saci Pererê um Timóteo. tempo atrás? Eu não vi ele falando de Saci Pererê. Falou mesmo? Saci Pererê científico? Não me sabe, conhece a palavra. Poxa, nem eu tava lembrando. Eu sabia que era em Timóteo, mas 2 Timóteo? 3, 16, 17. Toda a Capítulo escritura 3. é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão na justiça e tudo mais. Aí a gente vai pegar, vai lá, tá escrito assim, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Salmos 33, 9. Salmos 33, 6 diz que pela palavra, pelo sopro de sua boca, Deus criou o universo. Aí eu pego a foto dos telescópios da NASA, o universo tá prontinho desde o início. Vai ser esse aqui agora, ó. Isso. E ele não envelheceu. Ele fez pronto há pouco tempo. É uma coincidência da teologia com a ciência que nunca antes na história da humanidade nós tivemos, Júnior. Tá, ele não falou. A gente está voltando, está se reconvertendo àquela boa e velha ciência que sempre andou do lado da boa e velha teologia bíblica. Olha só, a ciência está casando com a Bíblia agora, viu, Domingos? E a gente não precisa mais ficar um falando assim, ó, é proibido você confrontar a Bíblia, é proibido você confrontar a ciência. Vamos voltar a andar juntos como todos os grandes cientistas sempre fizeram, ganharam prêmios Nobel. E como as grandes cientistas de hoje, a Tatiane, a minha filha, os cientistas... O Eberlini não responde argumentos, gente. Eu vi a merda que ele disse ao vivaço. cientistas cristãos, o James Tour, você conhece o James Tour, Domingos? Um dos maiores cientistas da atualidade. Ele tem um índice H, que é uma medida de desempenho acadêmico, um dos maiores do mundo. Ele está entre os 100 A maiores questão é que o Eberlin, ele não ouve o que as pessoas falam, ele não ouve os argumentos pra contra-argumentar, ele ignora. cientistas do mundo. Outro dia eu abro a internet, James Tour está começando uma palestra, uma aula na Rice University, em Austin, no Texas. Não, Houston, Texas. E ele diz assim, pessoal, nunca oraram por vocês, certo, meus alunos? Eles, não, professor, nós estamos numa universidade, aqui é só ciência, ciência. Nunca oraram por vocês. Posso orar por vocês? James Tour, um dos maiores cientistas da atualidade, o cara tem um índice H estouradíssimo, ele dobrou os seus joelhos na frente de todos os seus alunos e falou, vou orar por vocês, para que Deus dê sabedoria, Deus dê uma carreira de sucesso na ciência, como ele deu para mim. Olha só como a gente está voltando a reconhecer que Deus é o autor e consumador da ciência, Deus criou todas as coisas, Deus dirige a ciência, e quando ele vai chamar alguém para fazer uma grande descoberta, ele chama os seus. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, ele tem uma preferência pelos seus em ciência. Quando alguém vai curar um paraplégico, ele chama a Tatiana. Por quê? Porque ela usou, Tatiana, você ousou dizer que a proteína era a proteína de Deus. Eu vejo assim, Deus é o autor, ele guia a ciência e ele cuida para que a ciência, no momento certo, apresente as soluções certas. A gente está precisando agora de corrigir os nossos genomas. Olha, a cura do câncer, a cura do autismo e tudo mais, ele tem seus cientistas ali trabalhando e as grandes descobertas virão porque Deus também guia a ciência. E esse caminhar do Santíssimo aí, da percepção de que havia um Deus com a ciência é a melhor coisa, a melhor receita, é a que levou no passado e está levando no presente as maiores descobertas. Tá feliz, né? Tô ficando com dó de você já, que não tá falando muito. Não, mas eu tô aqui pra aprender, cara. Que outra, vamos lá, outra teoria da conspiração que é muito comum, que você já analisou no seu canal. Tá. Bem, teve teoria da conspiração. Bem, eu só lembro de Homem na Lua, Terra plana. Tem uma teoria, ó, falando publicamente aqui. Não, vai? Astrologia. Então a gente já falou de astrologia. E o pessoal fala logo de cara, mentira. E eu vou pedir desculpa publicamente porque eu falei uma frase e alguém de Tabelino só tá ouvindo. Uma vez eu falei uma frase assim, e é mentira mesmo. E eu peço desculpa a todos os astrólogos por isso. Porque se for uma religião de você, eu não deveria ter falado isso. E eu me empolguei. A arte de se queimar ao vivo. Cara, ninguém tá obrigando ele a fazer isso, cara. Ele tá fazendo porque ele quer. Mas tá lá o vídeo. Mas você tá falando que a astrologia é uma religião? Não sei, ó.
Lá em Açailândia do Maranhão, por exemplo, às vezes tem uns frangos, assim, tem uns vinhos colocados no beirada da pista, em final de ano e tudo. A pessoa acredita naquilo. Quando eu fui no Rio de Janeiro, tinha umas flores jogadas lá na Baía de Guanabara, lá pra Iemanjá, uma deusa e tudo. A pessoa acredita naquilo, entende? É igual eu acredito em Deus, eu não consigo colocar ele na mesa, então eu tenho que acreditar. Então, quando se trata da crença das pessoas, eu não mexo. Mas de astrologia, sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz um vídeo mostrando que eles acertam sim muitas vezes. E em parte por matemática. Então, a matemática garante que eles vão acertar algumas vezes. Por exemplo, imagine, vamos entrar no jogo da imitação aqui, o filme. Viu, gente? A gente tem que tirar o poder de quem tá na faculdade dizendo que probabilidade das coisas acontecerem é possível, pode acontecer, tem probabilidade das coisas acontecerem, e entender que isso não faz com que aquilo seja realidade. Porque é só uma questão de probabilidade. Foi mostrar que matematicamente eles acertam a Eles quantidade de acertam vezes. porque O a restante, se eles probabilidade acertam, tá lá. aí é outra coisa, mas eu não entrei nessa parte, mas eu cuidei da partezinha matemática, quanto que eles acertam, né? Mas e os ETs? Os ET? Se existem Alienígena. ETs ou não? É. Cara, ó, por Deus, pela Bíblia, ou Ai, cara. Gente, segura. Segura que ele vai opinar sobre ETs agora, galera. Segura que ele vai opinar sobre ETs agora. pela evolução, a vida é tão difícil de acontecer, é tão difícil de você montar isso aqui, ó. Tá montadinho, né? Se eu bagunçar aqui, agora eu te faço um desafio. Tenta montar aí pra Você viu? Primeiro ele tava batendo punheta, agora ele tá batendo punheta pros outros ali, ó. nós, pra nós ver. Vai lá, Júnior. Tá Eu, mas o Weber não damos conta ali, ó. Ó, vamos sentar aqui, ó. Agora mesmo? Vamos tentar montar. tenta ó. aí, Vai falando aí que eu A vou resposta montar. do ZT, ó. Vamos lá. A Se você- resposta do ET tá Se no- você conseguir montar agora, rapidamente, aí você dá uma grande chance dos ET existirem. É a grande entende? chance dos ETs. Uma saladinha no fim, de repente, vamos ver. Mas se você demorar pra montar ou não conseguir montar, aí a chance dos ET existirem é pouca. Por quê? Porque precisa de tantas é condições. Ele não quer nem Estão tentar. nas minhas mãos, vamos lá. Vamos lá. Porque precisa de tanta organização aí, ó, que é como se isso só tivesse acontecido uma vez pela evolução na Terra. E se você acreditar na Bíblia, então a criação de Deus parou na Terra. Ele não foi criar nada na Lua, em nenhum outro planeta, não diz nada sobre isso. Então, pelas duas coisas que eu acredito, não, pela coisa que eu acredito na Bíblia e pela outra explicação científica que eu conheço, que é a evolução, a vida só existe na Terra. Já errei. Tá vendo que tem uma certa dificuldade pra montar? Tô no nível... Mas tá indo bem, vai lá. Será que tô... Aí, era certo. Opa. Então não, gente. Esses Calma aí. exemplos deles são muito escrotos, cara. São muito escrotos. Que falta faz um Carl Sagan. Ele quer ser o Carl Sagan, gente. Ele quer ser o Carl Sagan brasileiro. Ele vai escrever um livro sobre isso, quer ver? Vai, vamos lá. Você já pegou 3 partes. Exemplos anedóticos pra não provar nada com nada. Então é muito difícil organizar, né? Então, pra ter a vida, tem que organizar isso aí. Mas- Então, Eita. ou Deus Mas e os organizou, ETs? ou a Ai, gente, que comparação esdrúxula, cara. Pra organizar a vida, tem que organizar isso aí, ó. vida aconteceu uma vez. Não, mas e os ETs? Entendi. Fala, você tá dizendo que existem? Não existe. Não existe ET. De forma alguma. Por quê? Porque tem que alguém organizar pra vida existir, igual você tá fazendo aí. Tá. Tá? Se esse alguém é Deus da Bíblia, ele parou na Terra, porque Gênesis diz que ele parou a criação dele na Terra. Ele não criou. Gênesis diz que ele parou a criação dele na Terra. Não há ferrolhos! Veja esse exemplo. Daí pega um tanto de amianto quebrado. Ai, cara. criou nada na Lua em outro planeta. Então não tem ET lá, pela Bíblia. Pela evolução do Darwin, essa cerâmica se monta sozinha. Entendi. E se ela se monta sozinha, ela só montou uma vez no universo, porque não tem tempo pra montar duas vezes. Então só existe. Ai, mano. Sabe o que é o problema? Tu entende que, tipo assim, ele faz aquele tetraedro escroto dele, e aí a partir disso ele monta a lógica da realidade dele. Ele consegue provar que a vida não pode se montar outra vez. Ele acabou de dizer que ele só acredita naquilo que ele consegue calcular na mente dele, que ele consegue fazer na mesa da casa dele. Ele consegue mostrar que a vida não ocorreu em nenhuma vez no resto do universo? Se ele não consegue fazer isso, então ele não pode demonstrar isso. Não, ele não tem ensino superior. Vida na Terra. Não tem ET. Entende? Tanto pela Bíblia, porque Deus parou na Terra, a criação. Gente, não deu, não. E Acho que é o contrário. pela evolução do Darwin, só existiu um momento que isso aconteceu. agora Ah, Aê. Olha lá o ZT, olha o ZT. Olha o ET chegando aí. Olha o ET nascendo aqui. Eu achei engraçado que a polêmica
A polêmica dos ETs tem a ver com... Sempre tem a ver com o Brasil, né, cara? Tem a ver com Varginha, tem a ver com os caras lá do exército, que sabe, lá do... Segredos e tudo. Por que o ET, ele ia chegar aqui, o alienígena ia chegar aqui, ia parar em... É que aí que tá, a figura de linguagem que ele usa é pobreza intelectual, tá ligado, gente? Ele não consegue... Ele olha um exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui porque ele é fácil de entender. Só que é um exemplo que tá mostrando algo que é errado. Algo que não faz sentido intelectualmente ou não tem um sentido fundamental por trás. É só um exemplo porco. Ele acredita na Bíblia, consegue replicar tudo. Não, mas é que a Bíblia ele não testa, entendeu? Ele só testa a ciência, a Bíblia não. Analogy is my passion, né? Minas Gerais. Eu sempre me pergunto. Sabe os filmes de guerra e tudo? Não sempre acontece nos Estados Unidos? Por que sempre cai lá os Superman? Exatamente. Ciência determinista pra Darwin, se eu não conseguir reproduzir não vale, mas Deus não Estados é. Unidos é a mesma coisa. Agora no final aqui eu não sei não, gente. Já tô meio perdido já. Desculpa aí, ET. Eu não quero lhe ajudar pra puxar a sardinha pro meu lado, não tem? Pra deixar difícil mesmo. Conseguiu? Olha aí, nós temos alguém na plateia que conseguiu. Esse é o problema de criar ordem, né, Júnior? A entropia. Existem quase que infinitos arranjos dessas peças, se você pensar que elas podem vir em ângulos diferentes. Mas considerando existe... todos os giros... Todos os giros é infinito. Mas existe apenas uma forma organizada. Opa, não vai dar certo, ele não vai conseguir, pelo jeito. Desculpa aí, ETs, mas... Não vai formar ET aqui. Então, se você pensar, o acaso não teria chance de formar probabilisticamente a ordem. E Tá o ET vendo é um ser extremamente organizado, como nós somos. Não dá, igual ser humano. Por que não poderia? Tá vendo que você tá tendo uma certa agonia pra montar? Agora é com você aí, ó. Pronto. Você tá gastando energia, né? Olha aí. Cara, você criou uma nova configuração pra coisa, né? Não ficou completa, mas quase que você acertava. Ele fez um meio ET. Tipo assim, é um ET Tá faltando eficiente. pedra aí, né? hein? Meio ET. É uma vida diferente, olha só. Quer dizer que acabou de descobrir, pelo próprio exemplo merda, que pode existir uma vida diferente da nossa. Olha isso. Quer dizer que quando as coisas se organizam de forma aleatória no universo, quer dizer que não existe só uma configuração de vida? E quer dizer que podem haver outras configurações de vida que não sejam iguais à nossa. Quem diria? Que surpresa! Isso significa que outra vida no universo não vai ser igual à nossa. Simplesmente isso. Mas que pode existir outra vida. Obrigado, Domingos, por provar o ponto que tu não estava defendendo. ET Não não tô é falando. ET. Tava montadinho no início. Tá montado. O ET é 100%, Mas 99% de ET não é você ET. foi muito bem. Foi muito bem mesmo. Quase que montou. Tipo assim. Eu acho que o universo astronômico vai assistir esse vídeo, mas se vocês quiserem mandar, mandem pra eles. Eu não tenho contato do universo astronômico, senão eu mandava pra eles. Foi excelente, entendeu? Pra um iniciante que nunca tinha visto isso, o Eber não tinha trago isso aqui pra você. Foi muito bem, entende? Eu vou tentar fazer uns cortezinhos desse vídeo, acho que vai ser legal fazer uns cortezinhos pra botar no TikTok e no Instagram. Mas percebe que houve uma certa agonia, uma certa pressão? Sim. Você tá gastando energia pra montar isso, entende? Então, é como se tivesse alguém organizando os dadinhos. Mas aí é que tá, Domingos, tu acabou de dizer que tem que ser reproduzido igual, só que tu tá partindo do princípio que a vida tem que ser igual à vida que existe na Terra, e não é verdade. A vida pode ser diferente, e a vida vai ser diferente nos diversos lugares do universo, porque nesse planeta aqui há condições para que a vida seja dessa forma, mas em outro lugar do universo a condição vai ser diferente, é simples assim. Do universo, as moléculas, pra gente conseguir ter a vida que a gente tem. Toda perfeitinha, nas melhores condições. Mais ou menos essa ideia. Aí os ETs... Não é toda a perfeita vida, cacete. Sabe por que o Domingos tem implicações preguiçosas? É porque no Domingos Deus descansou. Ai, caralho, por que eu fui ler esse comentário? Pararam na Terra, não tem ET. Por 2 pila, obrigado, Felipe Neto. causa de Deus, que parou Game aqui. over para os E porque é ETs. muito difícil acontecer sozinho em outro lugar. Só isso. Então, é assim que eu penso, né? E Eu, como gente do design inteligente, eles então não estão em Minas Gerais. Não tem lugar nenhum. Nem em outra galáxia não estão. E a Terra tem mais... ele fala com tanta certeza uma coisa que ele não pode provar, sendo que ele acabou de dizer que se ele não pode testar na casa dele, não funciona. Tem milhares de condições únicas As condições únicas para a existência da vida, né? na Terra. São demais. Então, Você acha que a sem gente vai achar conseguir... um outro Falando disso, planeta... você acha que a gente consegue ir pra Marte? E colonizar lá? Sinceramente, Igual Elon Musk? sabe o que eu acho? Que, por exemplo, a ida do homem na Lua. Eu quero saber isso mesmo, Domingos. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Eu quero mesmo saber a tua opinião sobre isso. Por que essas coisas podem ser verdades? Por causa de um grande período de guerra. É tipo, hoje a gente tá muito em paz. Eu tô aqui, eu vou voltar pra minha casa. Dificilmente eu vou cair de avião. Tem um nível de segurança tão grande que é muito difícil acontecer uma ida pra Marte. Por que a gente ia mandar um homem pra Marte? Só porque um cara quer?
o cara tem que mais que querer pra conseguir isso, porque ele vai ser impedido pelo governo, tem um monte de regra que impede, ele não pode mandar os astronautas se eles morrerem. Pra ir pra Lua, os caras já assinaram um negócio dizendo que eles iam morrer. Tava em guerra os países do mundo, tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, Sim. e a gente tinha muita arma nuclear. Sim. Então, qual foi o motivo de ter ido à Lua, por exemplo? A grande pressão de guerra. Sobre guerra a gente faz qualquer coisa, você anda o Brasil todinho de pé, você come, sei lá, os ratos da casa, assa eles e come. Na guerra você faz qualquer coisa. Então, se tiver um momento grande de guerra no mundo, aí sim, a gente consegue ir pra Marte. Enquanto o mundo for bonitinho assim, rapaz, Começou a Terceira Guerra Mundial, tá? Começou a Terceira Guerra Mundial, tá? De acordo com a fala dele, ele deveria ser niilista, é verdade. Ué, mas eu tinha cortado a Edgebet do nosso negócio, Guilhão. Tem tecido mole em Marte. Então nós estamos no caminho certo, é. Em 1945 vai ter ido pra próxima Centauri, é. eu não acho que tem motivo e nem força suficiente pra ir pra Marte. Enquanto tiver tudo bem. Não, sabe por que não tem condições de ir pra Marte? Porque o Elon Musk é um mentiroso do caralho. Ele falou isso porque ele é um vendedor de fumaça, é um dono de pirâmide financeira. É isso que o Elon Musk é. Por isso que a gente não vai pra Marte, tá? Não tem absolutamente nada a ver com a gente ter que ter uma guerra ou coisa do tipo. É porque ele é um mentiroso. Ele não conseguiu nem botar a gente na Lua que ele tinha prometido. De uma motivação muito Não, forte. mas a história do Elon Musk é que a gente tá acabando com o planeta e o único jeito da humanidade sobreviver é a gente ir pra Marte. Mas, ó, tudo bem, ele disse que nós estamos acabando, né? É pior que aquecimento Sim, ele não declarou publicamente que ele desistiu de Marte. Ele mudou pra construir bases na Lua, o que é mais idiota ainda. global. A gente já tá numa quinta extinção em massa. Certo, ele diz isso, né? Eu tô aqui bebendo água limpinha. Quando eu vou de avião daqui pra Ceilândia, eu vejo uma mata imensa de floresta, não vejo nenhum bicho de extinção nem nada. Eu não tô dizendo que é mentira. Eu tô dizendo que eu não vejo. Tipo assim, então eu não vejo esse desmatamento, esse aquecimento global, esse negócio. Eu não tô dizendo que é mentira, viu? Eu vi um monte de floresta, eu não vi esse desmatamento que tá acontecendo. Se eu não posso reproduzir na frente de casa, né? Cara, eu vou ter que falar com o pessoal do universo astronômico aqui. Não vai dar, não vai dar.